Palavra de Deus no Evangelho segundo registrou Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18, nós vamos ler os versos 1 até o 8. Assim diz a santa e bendita palavra do nosso Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nos encontramos diante da Tua lei, que é santa, é perfeita, é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E hoje, Senhor, no dia santo, reservado para o Teu culto, no momento que nós entendemos que precisamos da Tua voz, da Tua orientação, te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para as verdades espirituais da Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua santa lei. Quebranta os nossos corações, Senhor. Faz dele um terreno fértil, para que a Tua palavra possa crescer e possa desenvolver em nós a santidade que o Senhor deseja. Nós te pedimos isso, Senhor, certos da Tua misericórdia e orando no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ora? Pode parecer estranho fazer essa pergunta. Afinal de contas, estamos em uma igreja cristã, e todo mundo, teoricamente, ora. Entretanto, irmãos, se nós olharmos bem, podemos ver que, dentre os meios de graça, a oração é a mais desprezada. Muitos simplesmente deixam de lado a oração. Afinal de contas, a oração não dá ibope a ninguém. Ninguém é visto se ora demais. Se você vier à igreja todo domingo, o conselho vai saber que você é um crente assíduo, que você está firme na igreja. Se você vem em toda a celebração da ceia, todo mundo vai ver que você está bem, está participando da ceia e da comunhão com a igreja. Se você trabalha muito na igreja, todos te veem. Entretanto, se você ora, se você tem uma vida de piedade, ninguém saberá. Apenas o Senhor que te vê em secreto saberá que você tem uma vida aos pés dele. Então, muitos têm desprezado a vida de oração. E, como disse certo teólogo, J.C. Ryle, assim como você sabe que uma criança está viva quando nasce, quando ela chora, você sabe se a fé da pessoa está firme, se ela ora. A oração é a marca daquele que nasce de novo. Quando nós vemos no livro de Atos, capítulo 9, verso 11, quando Deus fala a Ananias para ir se encontrar com Paulo, ele diz o seguinte: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Veja que aquilo que era a marca distintiva de Paulo, que Ananias iria saber que era ele, é que Paulo estava orando. É a marca do nascimento de Paulo. Ele se tornou um homem que se curvava na presença de Deus em oração. Da mesma forma, irmãos, como a nossa fé se desenvolve, nós crescemos espiritualmente quando nós oramos e temos as marcas de Cristo sobre as nossas vidas. Quando nós oramos, também a falta de oração nos leva à bancarrota espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 40 e 41, o Senhor, prestes a ser entregue aos seus algozes, diz o seguinte: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vemos então, irmãos, que a oração marca a vida do crente que está firme.
Da mesma forma, a falta de oração nos mostra a condição de pobreza espiritual e de declínio, de que nós estamos brincando com o abismo, muito perto dele e prestes a cair. O momento em que o Senhor Jesus propõe essa parábola é um momento muito interessante. É um momento em que os discípulos querem saber como será o momento da sua volta. E o Senhor Jesus, no final do capítulo 17, ele começa a dizer para os seus discípulos: olha, o momento da minha volta será um momento de grande apostasia. Muitos irão abandonar o caminho de Deus. Muitos não vão nem querer saber quem é Deus. Vejam os versos 26 até o 30 do capítulo 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vejam como os dias são tão semelhantes aos nossos. Os homens tão preocupados com seus projetos, comiam, bebiam, se fartavam, faziam o que queriam da vida e nem um pouco tinham a sua mente voltada para Deus, não se importavam com a existência de Deus, com os seus pecados, não sofriam com eles. E veja se não é bem semelhante ao período que nós vivemos. Estamos chegando perto do período do carnaval, onde todas as pessoas querem saber de comer, beber, se fartar, desfrutar da sua vida perniciosa. Os homens não querem saber de Deus. Se você falar de Deus nesse período, você é um louco. Afinal de contas, esse é o período onde está tudo livre. E Jesus diz que esse momento da volta dele, prestes ao momento que ele vai voltar, seria assim. Esse era o momento em que os apóstolos viviam, dias em que os homens eram alheios a Deus, e hoje também é assim. Os homens não querem saber de Deus. E diante desse momento, irmãos, Jesus alerta eles ao fato de que tudo nessa vida serviria para desmotivar eles. Tudo em nossa vida serve para nos desmotivar a vida de oração. Somos, a todo instante, bombardeados por informações que nos mostram que nós devemos priorizar tantas outras coisas. Por que não? É justo participar de um cursinho para concurso, ainda que isso venha a causar um dano no dia do Senhor. Eu posso fazer qualquer outra coisa. Afinal de contas, eu tenho um projeto para mim. E isso que Jesus está dizendo, olha, tudo nesse mundo, a busca pela estabilidade financeira, a busca pelos prazeres, pelo descanso desmedido, tudo isso vai militar contra a vida espiritual de vocês. E como vocês vão se portar diante disso? Como, irmãos, nós vamos nos portar diante de um mundo decaído, podre, que nos leva todo o tempo para longe de Deus? O caminho que Jesus dá é a oração. A vida de oração tão desprezada por muitos crentes. Dessa forma, irmãos, nós vemos aqui o nosso Senhor Jesus, no versículo 1, dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola. Todos nós sabemos que quando Jesus fala uma parábola, é um ensino muito particular aos seus discípulos. Ele até proferia as parábolas em meio a grandes pessoas, grandes multidões, mas o significado ele dava em particular. Então é um ensino bem específico dele, para a igreja dele. Ele quer que nós estejamos atentos a esse ensino. E a parábola é sobre o dever de orar sempre. Como nós pensamos, irmãos, que o nosso dever é apenas ir à igreja, o nosso dever é apenas dar um dízimo à igreja, o nosso dever é contribuir para que a igreja seja reformada. Como nós estamos enganados? Como nós estamos perdidos, pensando que as nossas obrigações acabam nisso, em não matar, não adulterar, não roubar. Isso também é a nossa obrigação. Mas há uma obrigação a qual nós temos desprezado e muito. O Senhor diz que
é um dever de orar sempre. Isso diz a palavra do Senhor. É o dever de orar. De tal forma que quando nós temos um dever diante de Deus e não cumprimos, somos displicentes, estamos em sério pecado. Comece a ser menos impiedoso com você. Você é tão piedoso quando você está cansado e precisa dormir, e não dá tempo para orar, não tem um corpo para orar. Você é tão piedoso com você, naquele momento em que você tem tanta coisa para fazer em seu dia, e não tem tempo para orar, Deus vai entender. Deus não entende, não aceita pecado. E nós, irmãos, temos dado desculpa atrás de desculpa, para não orarmos. Isso é abominação aos olhos do Senhor. O Senhor não se agrada disso. O Senhor não se agrada de um povo que diz conhecê-lo, que lê a palavra dele, que não tem nenhum tipo de contato com ele, que não chega na presença dele com o coração quebrantado, que não ouve a recomendação da palavra. Nós somos crentes, somos reformados, amamos a palavra de Deus, lemos a lei do Senhor diariamente, mas há recomendações que têm sido desprezadas. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Uma recomendação tão simples, tão objetiva. Por que ela é tão desprezada, irmãos? Porque somos tão desobedientes. E pensamos apenas, olha, Deus mandou, então eu tenho que fazer. Cadê o prazer na lei do Senhor? Nós cantamos isso no Salmo 1. O nosso prazer está na lei do Senhor. E a lei do Senhor manda a orar sempre. O dever de orar. Em que está o nosso prazer, irmãos? Em alguns minutos a mais de descanso. Ou alguns momentos na gloriosa presença de Cristo. Em que nós temos mais prazer? Ele fala não apenas que nós temos o dever de orar sempre, não é algo pontual, mas constantemente, e ele ainda diz, e nunca esmorecer. Há um ditado popular que diz, nunca diga nunca, pois veja algo que a palavra de Deus diz, que o crente nunca deve dizer, nunca diga que você não é perseverante na oração. Irmãos, quando nós vemos na nossa vida que nós temos momentos de grande aflição, como, por exemplo, todos aqui, em sua maior parte, passaram por um momento do vestibular, do Enem, e a maioria somos jovens quando fazemos essa prova, e quão perseverante nós somos em oração nesse período. Não faltamos um culto, estamos lá firmes, orando ao Senhor. Deus me abençoa, me ajuda a lembrar de todas as fórmulas de física, de química, tudo isso, aquela angústia de alma. Mas basta passar na faculdade, porque vai ter aquele professor que tem uma prova tão difícil que não dá para a igreja domingo. Veja como nós somos oscilantes, de extremamente espirituais à bancarrota espiritual, à pobreza espiritual. Então, irmãos, nós perseveramos por uma semana em oração, 2, 1 mês, 3 meses, aquele intensivão prestes às grandes provas que nós vamos fazer. Mas basta passar isso. Basta passar a luta, o momento que nós queremos conquistar algum bem da parte do Senhor e esquecemos a oração. É como se nós estivéssemos sempre nos preparando de forma intensiva para algo que nós queremos. E aquilo que nós estamos desejando é algo tão transitório, tão pobre. Será que nós nos preparamos em oração tão bem para o momento de uma prova quanto nós nos preparamos para o dia da volta do Senhor? Esse é o momento glorioso. Esse é o momento que nós devemos orar sempre, nos preparando para Ele. Não é a grande conquista que vai fazer a diferença em nossa vida, mas é ouvir a voz do Supremo Pastor das nossas almas. Ele dizer para nós, vinde a mim. É para esse momento que nós nos preparamos. Oramos, pedindo ao Senhor, nos fortalece e nos leva até esse momento, Senhor. Sem que eu abandone o teu caminho, sem que eu faça aquilo que é errado aos seus olhos.
Dessa forma, irmãos, a própria palavra do Senhor nos diz em Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverai na oração. Nunca esmorecer, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E logo após, irmãos, a palavra de Deus nos mostrar por que o Senhor propôs essa parábola, vem a narrativa e o Senhor nos ensina o motivo pelo qual nós devemos orar sempre, sem cessar e nunca esmorecer. No verso 2 diz o seguinte: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. O primeiro personagem relatado aqui na parábola é o juiz. Esse homem é-lhe dado uma característica muito interessante. Esse homem não temia Deus e nem respeitava homem algum. Talvez, se nós lermos sem nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de atenção, nós vamos perder o sentido daquilo que o Senhor Jesus quer dizer. O que será que a palavra de Deus quer nos dizer sobre esse homem que não respeita a Deus, nem teme a Deus, nem respeita homem algum? Se nós olharmos as duas tábuas da lei do Senhor, da lei dos 10 mandamentos, vemos que a primeira tábua, do 1º ao 4º mandamento, fala das nossas obrigações para com o Senhor. E a segunda tábua, do 5º ao 10º mandamento, fala da nossa obrigação para com o próximo. E não é à toa que o Senhor diz: olha, esse homem não quer nada nem com Deus, nem com o próximo. Ele era um inimigo de Deus. Abram por gentileza, irmãos, em Mateus capítulo 22, 34 a 40. Mateus 22, versos 34 a 40, diz a palavra do Senhor: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam que o resumo da lei é justamente aquilo que esse homem desprezava. Então, irmãos, esse homem era um homem perverso, inimigo de Deus, homem completamente mau, que não sabia nem reconhecer de onde veio o poder que lhe foi instituído. Em Romanos capítulo 13, verso 1 diz: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, ele em nenhum momento iria reconhecer: esse poder que eu tenho, esse governo que eu exerço, veio da parte de Deus. Visto que veio do Senhor, como eu vou me portar com isso? Sabe quando uma pessoa pensa: eu sou um servo do Senhor, como irei glorificar ao Senhor através do exercício que eu faço, através do meu trabalho? Esse homem não faria isso, em nenhum momento na vida dele. Muito pelo contrário, ele iria pensar: eu não tenho nenhum compromisso com ninguém, ninguém está acima de mim, eu sou um juiz. E ele nunca iria perguntar: irmãos, o que será que Deus quer que eu faça? Como eu vou ter compaixão do próximo? Essa é a condição desse homem. No versículo 3, mostra a segunda personagem da parábola. Fala o seguinte: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. A viúva, irmãos, que era da mesma cidade do juiz, se nós olharmos toda a parábola, nós vamos perceber que em nenhum momento na parábola fala que essa viúva era pobre. Ela era desfavorecida. Entretanto, basta um pouco de conhecimento do contexto bíblico para nós vermos qual era a condição das viúvas. Se nós lermos, por exemplo, o livro de Ruth, nós vamos perceber que ela, com sua sogra Noemi, a sua concunhada Orfa, perderam seus maridos, e elas começaram a viver uma situação de extrema pobreza. Nós sabemos que em Levítico 19:10, fala que aquele que tinha uma plantação não podia rebuscar aquilo que ele tinha terminado de colher, ou seja, aquilo que ele tinha terminado de colher, que havia caído no chão e que ele não tinha tirado, tinha que deixar lá para o pobre. E no livro de Ruth, capítulo 2, verso 7, fala que Ruth vai justamente fazer isso. A coisa de pobre, coisa de gente indigna.
Então, essa era a condição, irmãos, de uma mulher viúva naquele período. Uma pessoa que não tem ninguém por ela, que não tinha como se proteger, e pelo fato dela ser viúva, certamente a condição dela era inferior à do seu adversário. Não é uma notícia dos nossos dias, irmãos, onde o que importa não é necessariamente você ter a razão, mas é você ter um advogado certo, você tem a propina certa. Certamente nesse período era assim. O mesmo homem desse período, o mesmo homem corrupto desse período, é um homem de hoje. E ela não poderia de jeito nenhum fazer nada para mudar sua sorte, apenas fazer o que ela fez. Julga a minha causa contra o meu adversário. Um pedido de uma mulher que não tinha como se proteger, a não ser pedir para que ele usasse de misericórdia e julgasse a causa dela. Irmãos, o texto em nenhum momento fala também sobre o fato dessa mulher ser uma mulher piedosa, buscar ao Senhor, se curvar diante de Deus. Mas vemos também que o texto em nenhum momento fala que essa mulher se curvou na presença de Deus. Nós vimos que ela tinha uma causa, e com a sua inquietação, com a sua necessidade, ela vai logo ao juiz. Ótimo, foi logo para quem poderia resolver o problema dela. Afinal de contas, se eu tenho um câncer, eu vou ao médico. Se a situação está difícil, eu vou a quem pode me ajudar. Irmãos, será que é à toa que o Senhor expõe que essa mulher recorreu logo ao juiz? Em nenhum momento mostra essa mulher orando. Em nenhum momento é exposto que essa mulher estava de forma humilhada, estava humilhada na presença do Senhor. E quantos de nós, irmãos, acreditamos mais nos compostos químicos do nosso corpo, no medicamento que nós estamos tomando para curar de uma doença, do que na providência do Senhor, naquele que faz o corpo, naquele que cria cada célula, naquele que constrói osso dentro do ventre de uma mulher. Nós desacreditamos do poder do nosso Deus. Você deve buscar sim um médico, você deve buscar um meio para que as suas necessidades sejam supridas. Mas, irmãos, qual é o primeiro caminho que nós estamos trilhando? É para os homens? Para homens impiedosos? Muitas vezes médicos que nem reconhecem a Deus, homens que odeiam ao Senhor, assim como esse juiz. Confiamos neles, a nossa saúde, e não confiamos em Deus, aquele que morreu por nós. Qual é a nossa primeira atitude, irmãos, diante das perplexidades da vida? É curvar os nossos joelhos diante de Deus? Ou será que é seguir o rumo natural das coisas? Ter os olhos aqui na terra, procurar no Google qual o tratamento para essa doença que eu tenho. Certo teólogo já disse que o momento da doença não é o momento que nós vamos conhecer mais sobre o nosso corpo, mais sobre biologia, sobre fisiologia, mas é o momento que nós vamos conhecer mais a Deus. Porque nós somos afligidos, irmãos, porque nós sofremos. Não é para que a gente fique navegando horas e horas na internet para descobrir o nosso problema, mas para que a gente conheça mais o Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto continua, irmãos, no versículo 4, e diz o seguinte: ele, o juiz, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. A viúva tinha ido a ele várias vezes, e esse juiz não quis atender. Ele sabia que aquela mulher não lhe daria nenhum tipo de benefício. Ela não lhe daria uma propina, ela não ajudaria ele a conseguir algum cargo ou algo do tipo. Dessa forma, irmãos, nós podemos ver que qual era a motivação desse homem. Ele disse que eu não respeito a homem algum, não tenho nada a ver com Deus, e ele chega a mostrar qual era o coração dele. Ele revela a sua impiedade. Ele reconhece, irmãos, que era um pecador, reconhece que odiava a Deus, mas ele em nenhum momento fala assim: isso está errado, eu tenho que dar um basta nisso, eu vou mudar.
Não, ele simplesmente reconhece. E os homens, em seus pecados, têm sido assim. Essa semana, ao assistir um jornal, vi um homem que tinha acabado de ser preso. Ele tinha matado 8 pessoas. E ele tinha uma listinha de pessoas que ele ia matar, e faltavam 2 ainda. E uma das 2 que faltava era um bebê recém-nascido. Porque aquele bebê era filho de alguém que matou o irmão dele. E aí o jornalista pergunta a ele: e aí, quando você sair daqui, vai mudar a vida? Ele: mudar o quê? É isso que eu sei fazer. É medonho isso. Trememos diante de um homem desse. Certamente, se um homem desse está aqui pela Pituba, o mínimo que eu quero estar é na Barra. Imagine, irmãos, se um homem desse, destituído de qualquer tipo de poder, consegue fazer um mal tão grande. O que homens com poderes, instituídos por Deus, conseguem fazer? O que os nossos governantes têm feito? Tirado dinheiro e dinheiro para colocar em seus bolsos, e o povo minguando nos hospitais. A educação, uma tragédia. E não se enganem, sabem esses homens que recebem suborno em nosso país, que fazem o mal? Eles sabem que aquilo que eles estão fazendo é detestável a Deus. Eles têm a plena consciência em sua mente que existe um Deus. Todo lugar, irmãos, todo lugar na terra, o ser humano se curva diante de algo para adorar. Seja o sol, seja uma madeira esculpida, seja o barro, e ele diz: isso é o meu Deus. E esses homens perversos dizem que o seu Deus é o seu ventre, assim como fez Adão. O seu desejo é o seu Deus. E assim, irmãos, esse homem reconhece o quanto que ele é um pecador miserável, e o que torna mais odioso o seu pecado. Um pecado que é terrível aos olhos do Senhor, de um homem que sabe que está fazendo mal. E então, irmãos, esse homem diz: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. E no verso 5 diz: todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Irmãos, esse homem não tem medo de Deus. A preocupação dele é pessoal. Vejam como a motivação dele é plenamente pessoal. Por que ele resolveu a situação da viúva? Porque ele não queria ser incomodado. Ele não temia: o que Deus vai pensar disso? Ou, por exemplo, olha, se eu não atender essa mulher e todo mundo vendo ela vindo a mim constantemente, isso vai pegar mal. Todo mundo vai pensar que eu sou um juiz injusto, que só atendo as pessoas com uma boa condição financeira. Ele não pensa isso. A motivação dele: não quero ter essa mulher, dizendo de forma popular, apertando a minha mente. Essa mulher está me perturbando, e eu vou resolver logo isso, acabo, me livro dela. Então, irmãos, nós olhamos aqui, a palavra que ele usa para molestar é o mesmo que ficar com o olho roxo. Será que ele estava com medo de apanhar daquela viúva? Certamente não. É como, não sei se alguns já viram lutas, alguns tipos de lutas, onde há um pedaço de madeira e o lutador fica batendo o braço naquela madeira, e a sua canela, até calejar. E ali vai ferindo, calejando, ferindo. E ele está dizendo isso: eu não quero que ela fique assim na minha mente, batendo, ferindo, calejando a minha mente. Então, qual é a solução? Vou julgar logo a causa dela e me livro dessa mulher. Então, irmãos, depois de bater tanto na mente desse juiz, depois de insistir tanto, essa mulher consegue ser ouvida por esse juiz, e ele atende o seu pedido. Então, no verso 6 diz o seguinte: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Pela primeira vez, o Senhor dá um adjetivo a ele. Primeiro ele fala das qualidades dele, que não tinha temor a Deus, nem respeitava homem algum. Mas pela primeira vez o Senhor diz: esse homem é um homem iníquo. E nesse momento, irmãos, quando o Senhor fala que este homem é um iníquo, ele mostra o grande contraste do juiz mau, dos homens que são perversos, e o Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor Jesus mostra que o caráter de Deus nada tem a ver
com o caráter daquele juiz que fez um bem àquela mulher. Veja, teoricamente ele não teria nenhum tipo de obrigação de atender a ela. Ela não teria como auxiliá-lo financeiramente. Ela não teria como, de alguma forma, beneficiar ele. Por que ele iria atender? Então, muitos talvez tivessem olhado para ele, olha como esse homem é um homem bom. Ele atendeu uma viúva que não tinha nada a oferecer a ele. Entretanto, irmãos, Deus nos mostra, o Senhor Jesus nos mostra, que mesmo o homem sendo mau, mesmo o homem em sua perversidade, conseguem fazer boas coisas. Então, irmãos, quando nós oramos, vejam a grande diferença. Quando nós chegamos diante do Deus soberano, do juiz, do autor da vida, daquele que se entregou por nós, para quando nós chegamos diante de homens pecadores e maus. E o Senhor diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Alguns têm sérias dificuldades com a doutrina da eleição, mas a Bíblia é estampada de capa a capa sobre a doutrina de um povo que é separado por Deus da descendência da mulher, descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. E dessa forma, irmãos, o Senhor nos ensina que o motivo da oração é porque nós somos escolhidos de Deus. Vejam, se nós fizermos uma ligação do verso 1 e do verso 7, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Agora o verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Por que nós oramos sempre? Oramos sem esmorecer? Não abandonamos a vida de piedade aos pés do Senhor? Por que nós fazemos isso? Porque somos eleitos de Deus. A doutrina da eleição, irmãos, não serve apenas para nos dar uma confiança, uma segurança da nossa herança eterna, da nossa salvação eterna, mas nos serve para saber como viver aqui na terra. Como que nós podemos chegar diante da presença de Deus, sabendo que nós somos eleitos eternamente, sabendo que Ele, de forma graciosa, nos separa como um povo para as boas obras, como um povo separado para a glória dEle. E, irmãos, apenas nós, os eleitos, podemos chegar na presença de Deus. Qualquer um que profira palavras ao ar dizendo Deus me socorre, está blasfemando o nome do nosso Deus. Apenas aqueles que são os eleitos de Deus têm um mediador, o Senhor Jesus, aquele que chega na presença do Pai, com as nossas orações, intercedendo pelas nossas fraquezas, o Santo Espírito habitando em nós, operando em nós, o arrependimento dos nossos pecados. Nós temos isso, esse privilégio. E por que, irmãos, somos tão tacanhos na vida de oração? Porque desprezamos isso, a eleição eterna. Não é teoria, não é coisa para você ler em livro de teologia. A doutrina da eleição é vida, muda a minha vida, de forma total, da forma como eu vou viver com os homens, e da forma como eu vou me relacionar com Deus, porque eu sei que tem um Deus, que se entregou por mim, veio à terra e se humilhou por mim. Eu vou chegar na presença desse Deus, porque eu sou um eleito, e esses eleitos, irmãos, ele fala, seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Veja, irmãos, enquanto que essa viúva era uma estranha para esse juiz, nós somos conhecidos de Deus. Enquanto esse juiz queria distância dessa viúva, Deus nos chama para perto dele e diz que o povo que serve a ele, o povo que é o escolhido dele, clama dia e noite, porque sabe que o prazer de Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Clamam dia e noite. Vejam, aquilo que a palavra de Deus está dizendo é, o povo de Deus ora. O povo de Deus se curva durante todos os dias da sua vida na presença de Cristo. Se a Bíblia está dizendo que o povo eleito é um povo que clama dia e noite, e se eu não clamo dia e noite,
Quem será que é o mentiroso? Sou eu ou a palavra de Deus? Eu acho que estamos em uma situação um pouco complicada, irmãos. Irmãos, seja sempre mentiroso o homem e verdadeiro o nosso Senhor. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. E Ele nos diz em sua palavra que o seu povo, que é eleito por Ele, clama a Ele dia e noite. Chegamos diante do Deus, não falando meritíssimo ou vossa excelência, mas chamamos Ele de Pai. Somos feitos filhos adotivos em Cristo. Abram por gentileza em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler os versos 9 a 11. Mateus 7, versos 9 a 11 diz o seguinte: Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vejam, irmãos, será que Deus, que é o nosso Pai, não escutará as nossas orações? Aquele que se fez homem, se teve o seu corpo completamente destruído pelas nossas iniquidades, sua pele rasgada, seu sangue derramado, agonizando numa cruz, por horas, ao lado de pecadores, ouvindo blasfêmias na cruz. Será que Ele, que nos amou a tal ponto, não nos dará boas dádivas? Entendem, irmãos, porque nós oramos sem cessar? Porque nós temos um Deus que nos ama. Apesar da Bíblia dizer que é o nosso dever orar, assim como é o nosso dever honrar pai e mãe, por que nós honramos pai e mãe? Porque nós amamos os nossos pais, em geral, e devemos amar, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E por que nós oramos sem cessar? Porque nós chegamos constantemente na presença de Deus? Porque amamos o nosso Senhor. O que será que nós amamos mais? Será que são as pessoas aqui da terra? Será que são as nossas finanças? Nossos filhos? Ou será que amamos acima de tudo Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Redentor? Bem, irmãos, por fim, o Senhor chega e diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Vejam, irmãos, que há uma relação entre a palavra que é utilizada aqui, que o Senhor faz depressa, escuta a nossa oração depressa, Ele faz justiça depressa, com aquilo que fala no final do versículo 7, que clamam Ele dia e noite, embora pareça demorado. Veja aqui a palavra aqui, o centro da sentença aqui não é demorado, mas sim parece demorado. Quando nós passamos pelas labutas da vida, pelas dificuldades, como que um dia no hospital parece um mês? Como que um dia com uma dor de estômago, uma gastrite, seja lá o que for, parece uma eternidade? Pois então, irmãos, quando nós passamos pelas dificuldades, parece demorado, parece mesmo. Mas veja aqui, enquanto nós passamos pelas lutas, pelas angústias, o Senhor nos ensina algo maravilhoso, que nós não queremos aprender em nossos dias. Parece até antiquado dizer isso, mas paciência. Hoje que é tudo rápido, comunicação é rápida, transporte é rápido, tudo é rápido. O Senhor nos ensina a paciência, porque parece demorado. Já parou para pensar, irmãos? A glória que é aprender uma lição direta da parte de Deus. É bom estar do lado de um grande professor de teologia, pegar um grande conhecimento teológico. É muito bom, algo que muitas vezes enriquece a nossa alma. Mas imagine você aprender algo direto do autor da teologia. A ter paciência, confiança nele. Que gloriosa esperança, irmãos, que nós temos. Como
Acalma o nosso coração isso. E mais, ele fala que parece demorado, mas ele diz no versículo 8, digo-vos que é depressa que Deus faz a justiça. É depressa, irmãos. É no momento certo. Não adianta querermos adiantar 1 centímetro ou tirarmos um pouquinho só. Não vai adiantar. É depressa que o Senhor age em nosso favor. É na hora certa, da forma correta. Não adianta ficarmos lutando. Pois as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Por isso, irmãos, nós oramos com toda empolgação, oramos com toda a felicidade da nossa alma, porque entendemos que estamos diante do Deus que atende cada uma das nossas orações. E por fim, irmãos, o Senhor ele volta àquilo que ele estava falando no versículo 17. Uma trágica realidade. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Irmãos, os nossos dias são maus. O Senhor certamente abreviará o seu retorno, está breve o seu retorno. Irmãos, o Senhor encontrará fé nessa terra, como nós que somos eleitos, aquele povo que é escutado por Deus pelo fato de ser eleito. Como está a nossa fé? Acreditamos em quê? Acreditamos em uma boa conta bancária? Acreditamos em um bom emprego? Acreditamos em um bom marido ou uma boa esposa? Ou acreditamos em Deus? O que é o sustento da nossa vida? Irmãos, essa mulher desprotegida, a viúva, chegou diante de um juiz iníquo, reconhecendo a sua fraqueza. Nós não recorremos a um juiz iníquo. Nós recorremos ao nosso Pai, ao juiz de toda a terra, que depressa nos faz justiça. Entretanto, irmãos, é necessário deixar bem claro, nunca podemos chegar na presença do juiz santo, se não for pelos méritos do Supremo Advogado. Abram por gentileza, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Diz assim o nosso Deus: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, mas também, não apenas pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Ele é o nosso advogado. Ele não apenas intercede pelos nossos pecados, mas pelas nossas dores, porque Ele, naquela cruz, se tornou um mediador perfeito e chega na presença do Pai como nosso advogado, chega na presença do juiz como nosso advogado. E aquele que, você que não conhece o Senhor Jesus, que ainda não se entregou a Ele, eu tenho uma trágica notícia para lhe dar, e fique bem atento àquilo que eu estou dizendo. Você que não se entregou a Cristo, sabe quando você pensa que está orando, que diz, Deus me ajude nisso, me ajude naquela coisa, Deus não escuta a sua oração. Deus vira o rosto e abomina a sua oração, porque você não chega pelos méritos de Cristo, o nosso advogado, o justo de Deus. Dessa forma, irmãos, quero perguntar a vocês, será que fazemos parte desse povo que ora e clama dia e noite, que persevera em oração? Você pode dizer na sua vida, a oração é marca da minha vida. Eu sou um crente reformado. Essa é uma das marcas da minha vida, a oração. É bonito ler a história de Calvino, né? História de Lutero. Esses homens sofriam com seus joelhos no chão. Eram dores que ele sentiu no estômago, de angústias que eram entregadas na presença de Deus. E nós, o que nós temos feito? Oramos ou vamos até
o juiz iníquo. Irmãos, assim como eu perguntei no início da nossa exposição, eu pergunto agora: vocês oram? O silêncio incomoda, e o nosso silêncio na oração, sem dúvida alguma, tem incomodado o nosso Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai bendito, trememos diante da Tua palavra, que é santa, que é perfeita, que quebranta o nosso coração, esmaga os nossos ossos, Senhor, nos trazendo a dor do nosso pecado, porque vemos o quanto que nós estamos distantes do Senhor, daquilo que o Senhor quer da gente, Pai. Perdão, Senhor, porque nos orgulhamos em tantas coisas que não é a presença do Senhor. Buscamos tantas outras coisas, tantos outros lugares são mais divertidos e prazerosos do que o nosso quarto em secreto. Perdão, Senhor, porque não sabemos mais ficar contigo, sozinhos em oração, entregando cada petição diante do soberano juiz, do juiz que é santo. Muda a nossa sorte, Senhor. Tira de nós essa apatia, Senhor, que no dia da Tua volta, a Tua noiva esteja preparada, pronta para o dia que o Senhor vai chamar ela. O Senhor vai encontrar a fé da Tua noiva firme, Senhor. E nós fazemos parte desse povo eleito. Muda a nossa vida de oração. Faz-nos levar a sério isso. Que entendamos que a nossa falta de oração é um pecado sério contra o Senhor. Quebranta os nossos corações, Senhor. Dá-nos humildade e submissão à Tua lei, que é santa, perfeita, e foi feita para a nossa alma se deleitar nela, dia e noite. Agradecemos, Pai, por Tua visitação nessa manhã, e por Tua bondade, e nos permitir estarmos no dia separado ao Senhor, te cultuando. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Passar a palavra para o presbítero.